dia. Pedimos a todos, por favor, que tomem seus assentos para início da reunião. Bom dia. Pedimos a todos que, por favor, tomem seus assentos para início da reunião. Mais uma vez, bom dia. Vamos começar com a leitura da convocação. O Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira, CBHSM, vem por meio de sua Secretaria Executiva, no uso de suas atribuições e dando sequência ao desenvolvimento dos trabalhos, convocar seus membros ou suplentes e convida os demais interessados a participar da reunião plenária extraordinária a realizar-se de forma presencial na Câmara Municipal de Santo Antônio do Pinhal, em 21 de agosto de 2025, quinta-feira, na rua Capitão Luiz Jacinto Silva, número 56, Centro, Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Com início às 9h30, com a seguinte pauta: abertura, aprovação de ata da reunião plenária ordinária de 22 de maio de 2025, deliberação ad referendo CBHSM 17 de 10 de junho de 2025, deliberação ad referendo CBHSM número 18 de 12 de junho de 2025, deliberação CBHSM 19 de 21 de agosto de 2025 e outros assuntos. Assina a convocação Carlos Eduardo Pereira da Silva, presidente do CBHSM, e Nazareno Mostarda Neto, secretário executivo adjunto. A partir de agora, vamos fazer a composição da mesa desta reunião. Chamo à mesa o senhor Afonso Augusto Marins, representando a OAB, vice-presidente do CBHSM, por favor. Convido também à mesa o excelentíssimo senhor Gilberto Donizete, prefeito de São Bento do Sapucaí. Convido também a senhora Juliana Pacheco Limonta, presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí. Convido a senhora Angelita Monteiro, gerente regional da SP Águas. Do lado dele ali, presidente. E por fim, o secretário executivo do CBHSM, Nazareno Mostarda Neto, SP Águas. Mais uma vez agradecemos a presença de todos e passo a palavra ao presidente para a abertura da reunião. Bom dia. Tá funcionando? Som? Bom dia, gente. Primeiramente, agradecer a presença de todos, aos membros das câmaras técnicas, às autoridades aqui presentes, agradecer ao prefeito Gil, se deslocando de São Bento, Sapucaí, estando aqui conosco nessa plenária extraordinária, presidente da Câmara, vereadora Juliana Monta, demais autoridades. De suma importância, nós virmos até uma reunião plenária,
a importância e a relevância que o Comitê de Bacias da Serra da Mantiqueira necessita, porque é uma instituição, é um órgão criado para auxiliar os municípios pertencentes ao Comitê de Bacias e tem, sim, relevância nos trabalhos até de incentivo e fomento de políticas públicas. Então, por isso mesmo, a importância de todos, cada vez mais a importância de mais pessoas, mais membros, tem alguns faltando aqui, mas é importante a nossa presença, e desejo a todos um bom trabalho. Obrigado. Bom, eu pedi para o Nazareno tocar a plenária de hoje, que tem os trabalhos a ser iniciados. Oi, bom dia a todos. Obrigado, Afonso. Eu também quero pedir para que o nosso representante dos municípios, então, que está aqui presente, faça as suas considerações iniciais. Por favor, Gil. Bom dia a todos, serei bem breve, na realidade só mesmo para cumprimentá-los, agradecer por mais uma oportunidade, Juliana hoje com a gente, e São Bento sempre atuante, né, através dos nossos técnicos, e mais uma ação que a gente consegue, de fato, ter resultados positivos, né? Não fica só em reuniões de bate-papo, aqui a gente vê que tem resultados concretos. Muito obrigado. Esta reunião ela foi idealizada aqui em Santo Antônio com o objetivo e por orientação dos nossos superiores para que nós permeássemos a Serra da Mantiqueira com reuniões itinerantes. Provavelmente, nós vamos ter, na sequência, aí, nós vamos estar visitando os outros municípios. Por quê? Porque o SP Água está numa nova fase, está trabalhando na reestruturação, está trazendo novos comportamentos de gestão. Então, isso para nós é um desafio, e nós estamos imbuídos nesse desafio para poder visitar. Gil, a gente vai visitar o seu município, Afonso, nós vamos visitar o seu município, e aqui eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui irão também nos outros municípios e vão contribuir com essa ideia da gestão um pouco mais participativa. Bom, aqui nós temos um quórum mínimo, mas o suficiente para que possamos votar aquilo que está previsto. Tudo que nós fizemos durante esse período que antecedeu esse segundo pleito de projetos foi feito por um trabalho, Gil e Afonso, foi feito por um trabalho das câmaras técnicas. As câmaras técnicas têm se dedicado bastante, sem exceção, todas coordenadas pela CEPAI, que é a Câmara Técnica de Planejamento, e isso mostra que o comitê, ele, além de ter a vertente política, a vertente participativa, ele tem uma vertente hoje muito mais técnica. E isso, às vezes, tira um pouquinho aquele espírito de, olha, o comitê a gente vai na reunião, mas lá nós vamos ver o projeto. Hoje o comitê tem uma postura de planejar. E tudo que é planejado tende a dar mais resultado. Então, hoje nós estamos, eu não sei se vocês observam isso, mas porque as câmaras técnicas estão chamando para si a responsabilidade de planejar. E aí, nós que somos vamos dizer assim, apoiadores desse trabalho, eu, enquanto secretário executivo adjunto aqui, eu tenho que apoiar o trabalho das câmaras técnicas, apoiar o trabalho dos secretários municipais, apoiar o trabalho dos prefeitos, apoiar o trabalho das entidades do terceiro setor, para fazer com que todos tenham o espaço e acompanhem o desenvolvimento. Já houve época aqui no comitê, Gil, você lembra, talvez você era bem mais jovem, né? Mas você já participava. O Afonso lembra disso. A gente tinha a professora Adriana lembra muito bem disso. Nós tínhamos embates na plenária violentos até. Exatamente. Hoje não mais. Durante a semana, o Renato me ligou. Renato, você me ligou, não foi?
falou, Mostarda, precisamos conversar. E aí nós fomos conversar. Conversamos com a assessoria do Gil, conversamos com outros gestores municipais e chegamos à conclusão. O comitê está com uma proposta preparada para ser votada nesse dia de hoje que nós estamos aqui. Então, eu estou tranquilo, enquanto representante da Secretaria Executiva, para dizer que esse pacote de projeto que está aqui foi discutido, foi ajustado no período certo, na época certa, não mais para trazer para a plenária para fazer um trabalho de discussão técnica, que aqui não é o lugar da discussão técnica, aqui é o lugar de apresentar o que foi discutido tecnicamente e aprovar. É isso que a Secretaria Executiva pensa. E mais, considerando também que todas as pessoas que estão aqui deixaram seus afazeres, e todos aqui têm atribuição, deixaram seus afazeres para estar aqui. Então, nesse momento, é um momento que eu tenho certeza que todos já leram qual é a proposta, e nós vamos colocar essa proposta em debate aqui, espero que sejamos objetivos, para depois, então, fazer a votação, até porque temos quórum suficiente. Então, essas são as palavras iniciais, e eu peço, Afonso, você pode chamar a votação aí, por favor? Então, fique à vontade, Afonso. Bom, gente, primeira pauta do dia, já está no cronograma certinho, que é a primeira... Isso, é isso aí. Bom, para aprovação dos trabalhos de hoje, para iniciarmos os trabalhos, primeira pauta, nós temos a aprovação da ata da reunião plenária ordinária de 22 de maio de 2025. Então, abertos os trabalhos, se alguém tiver uma consideração ou aprovação, por gentileza, a manifestação. Bom, sem manifestação, aprovado por unanimidade. Isso. Item 3, teremos a deliberação ad referendum do CBH Serra da Mantiqueira, número 17, de 10 de junho de 2025, que aprova o cronograma para apresentação das propostas de empreendimentos com vistas ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos, a FEHIDRO, provenientes da compensação financeira e da cobrança pelo uso de recursos hídricos, no âmbito do CBH Serra da Mantiqueira, para o exercício de 2025, segundo pleito. Aberta a votação. Se alguém tiver alguma manifestação, por gentileza. Posso ajudar? Com licença, só um minutinho. Gostaria também de solicitar, por favor, que compusesse a mesa o senhor Susumu Paulo Takahashi, representando o prefeito municipal de Campos do Jordão, Carlos Eduardo Pereira da Silva, CAI, por favor. Também quero fazer uma correção na minha fala. É normal eu esquecer as coisas. E quero fazer uma observação. Paulilo, agradecer a sua ajuda. Momento difícil que você está passando com seu pai, hospitalizado, e você fez de tudo para estar aqui, para nos ajudar. Obrigado, viu? Bom, item 3, então, tivemos aprovação por unanimidade, correto? Correto. Item 4, deliberação ad referendum CBH-SM, número 18, de 12 de junho de 2025, que aprova a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Adicionais, CTPAI, relativa à hierarquização dos empreendimentos submetidos ao CBH Serra da Mantiqueira para execução com recursos financeiros da FEHIDRO, exercício 2025. Aberta a votação. Se alguém tiver alguma manifestação, por gentileza. Esta deliberação é exatamente o objeto do comentário anterior que nós fizemos aqui. Ou seja, as câmaras técnicas se debruçaram, estudaram, discutiram os projetos e houve, então, uma aprovação no âmbito da Câmara Técnica e ela, pelo seu coordenador, enviou à Secretaria Executiva esse material, esse produto. E hoje a gente está querendo que tenha aqui observações, mas, na verdade, o assunto técnico já foi discutido, e eu peço, Afonso, se você permitir, eu peço que o Renato, você que conduziu
esse trabalho na Câmara Técnica, não é o momento de entrar no assunto, porque já foi discutido, mas só uma mensagem da Câmara Técnica, você não pode falar sobre uma mensagem da Câmara Técnica, sobre esse pacote de projetos que nós discutimos aqui? Por favor. Esse pacote de projeto é o núcleo principal dessa reunião de hoje. Por isso, um comentário da pessoa que coordena. Não? Bom dia a todos. Mostarda, é um prazer estar aqui junto com todos, prefeito, Afonso, e a todos os membros. Todo ano a gente realiza esse pleito, né, de indicação dos projetos FEHIDRO, né, e essa indicação de projetos ela é baseada em várias premissas, vamos dizer assim. Não é? Mas a premissa mais importante que eu queria mencionar na indicação de projetos é a necessidade do planejamento. Né? Então, todos os anos, as câmaras técnicas elas trabalham procurando fazer o planejamento de ações e investimentos. Né? Nesse momento, nós temos um plano de ações e investimento que foi trabalhado em 2024. Então, ele é um plano 2024-2027. E esse plano, quando ele foi planejado, ele teve a participação dos membros da sociedade civil, do Estado, das prefeituras, e, com isso, a gente veio colocando os projetos que são necessários à bacia. Quando a gente aplica um projeto à bacia, esse projeto acaba sendo realizado dentro de um município. Então, o planejamento, muitas vezes, ele procura atender a bacia como um todo, no melhor possível, ou seja, quando ele atende realmente não só um município ou outro, mas sim os recursos hídricos de gestão da bacia. No caso desse ano, o FEHIDRO, normalmente, ele publica qual é a verba, os recursos financeiros, até abril do ano. Né? Nesse ano em particular, o FEHIDRO só foi publicar os recursos para o ano em junho, em 11 de junho. Mas o FEHIDRO orientou que os comitês fizessem seu processo de edital, normalmente, não é? E, após a publicação da verba, o comitê viria confirmar esses projetos, tá certo? Antes de fazer o segundo pleito. Então, essa deliberação que está sendo aprovada hoje, ela confirma os projetos que foram aprovados no primeiro pleito. Não é? Nesses projetos, a gente indicou, na verdade, 6 projetos, todos eles críticos, importantes, e todos eles dentro do enquadramento correto para financiamento FEHIDRO. Não é? Então, indicamos 6 projetos que foram confirmados. 5 projetos foram para a Prefeitura, para o tomador Prefeitura de São Bento, e um projeto foi para a AMA São Bento, não é? Que também é do município, e que vai fazer um trabalho muito importante de reflorestamento, vamos dizer assim, para ser mais simplista. Agora, após esses projetos do primeiro pleito, a Câmara Técnica trabalhou e publicou o edital, um segundo edital, porque é assim que o FEHIDRO funciona. O FEHIDRO tem um primeiro edital, primeiro semestre, um segundo edital no segundo semestre. E, com esse edital que foi publicado, nós fizemos as contas com recursos financeiros que estavam disponíveis, né, e verificamos que a gente tinha ainda uma boa quantidade de recursos financeiros a serem investidos. Existe uma situação de que, se o comitê ele não utiliza esses recursos financeiros no ano vigente, o comitê perde esses investimentos. Ele não fica guardado numa conta para o ano seguinte. Inclusive, essa posição de utilização do dinheiro é um dos critérios de avaliação que o CRH faz dos comitês. Então, os comitês eles são avaliados em gestão em 6 itens, vamos dizer. E um dos itens é a melhor utilização da verba disponível para cada ano. Não é? Então, como o Mostarda falou, nós tínhamos trabalhado, os projetos foram apresentados no segundo pleito, a lista de projetos apresentada, em termos de valores,
ela excedeu o valor que havia disponível, né? E como nós temos uma deliberação que define critérios de classificação dos projetos, não é? A gente trabalhou, as câmaras técnicas, nessa classificação, nessa hierarquização, mas a gente também percebeu que, com alguns ajustes em projetos, né, a gente poderia otimizar a verba da melhor maneira possível, não é? Então, eu parabenizo a equipe, né, e os tomadores também que participaram, porque todos foram realmente bastante efetivos na sua atuação. E, para vocês terem uma ideia, a gente recebeu esse ano 2.500.000 reais, vamos dizer, de recurso. Dentro desses 2,5 milhões, 435 mil eram de valores de cobrança de água. E 2,1 milhões eram do CEFUR, que é a compensação financeira que a gente recebe também. Então, eu estou dando esses valores para vocês terem uma ideia. Olha, 400 mil reais de cobrança de água para uma região como a nossa é muito pouco. Muito pouco. Campos do Jordão, por exemplo, na área pública, receber, vamos dizer, de compensação, 150 mil reais, ou seja, a concessionária que captura água, que fornece água para os municípios, não é? Ela paga, no caso de público, em Campos do Jordão, 150 mil reais num ano, para prover água para todo o município. Então, você vê que também é um valor a se pensar, né? Isso é importante colocar, porque uma das atribuições do comitê, não sei se vocês todos sabem, é definir o valor real da água. Essa é uma atribuição do comitê. Não é uma atribuição do Estado, é uma atribuição do comitê. E o comitê está trabalhando nesse momento, é isso que eu queria depois comentar, se o Mostarda me permitir, nessa situação de atualização do valor da água, porque é um bem muito importante, é um recurso hídrico, e os valores que chegam da cobrança estão sendo muito bem utilizados por nós nos projetos. Mas vocês veem a diferença, 400 mil reais de cobrança de água para 2.100.000 reais de compensação financeira de recursos hídricos, né? Então, como os projetos, as propostas eram com valor maior, a gente classificou, e nessa classificação foram apresentadas mais 6 propostas nesse segundo pleito, não é? E dessas 6 propostas, a gente conseguiu viabilizar e indicar 5 propostas, né? Ficando somente uma proposta apresentada que não pôde ser contemplada, porque o valor não estava disponível, tá certo? E aí o ponto importante é assim, para vocês terem uma ideia. Do valor do CEFUR, dos 2.100.000, nós utilizamos 99,9%. Ou seja, sobrou R$ 900 reais de verba do segundo pleito do CEFUR. Isso é uma coisa muito importante. E dos 435 mil reais, a gente utilizou 404 mil reais para projetos, sobrando aí 30 mil reais de cobrança, que aí fazem parte do dia a dia do comitê, podem ser utilizados em aditivos ou também em custeio, né? O comitê também precisa de uma verba de custeio para ele ter a sua operação, tá? Então, eu acredito que as indicações que foram feitas atendem a bacia, atendem o município, e o processo todo atendeu o colegiado, o que foi muito importante em termos de efetivação de utilização da verba. Tá bom, Mostarda? Obrigado. Obrigado. Mostarda, só um comentário. Pois não. Se antes de terminar a reunião for possível, eu teria mais 3 ou 4 informes que eu considero muito relevantes para compartilhar. Então, se for possível... Ok, obrigado. Em tempo, quero agradecer ao vereador Reginaldo, que está aqui presente. Obrigado pela presença. Também quero passar a palavra também para a presidente da Câmara de São Bento, que vai também... Ela está representando as outras câmaras municipais. Depois também temos mais autoridades aqui. Então, no intervalo dessa discussão, a gente vai concluir a apresentação da mesa que a gente deixou para fazer ao longo da apresentação geral. Obrigada,
parabenizo, né? Primeiro cumprimento a todos os presentes, cumprimento ao Afonso, Mostarda, cumprimento o Gil, presente, Angelita, do SP Águas e todos os componentes formadores das câmaras técnicas, a qual eu parabenizo pelo excepcional trabalho. Por mais que a gente não esteja conversando diretamente, né? Mas eu acompanho todos os trabalhos e todas as discussões no grupo de WhatsApp, que é uma ótima ferramenta para a gente conseguir, né, ter acesso a essas informações. E concordo com a fala do Mostarda. O nível de profissionalismo desse trabalho é surpreendente. Lógico, a gente não consegue acompanhar todas as outras câmaras, os outros comitês de bacias que englobam as outras bacias, mas eu tenho certeza que o comitê de bacias aqui da Serra da Mantiqueira ele tem uma posição de destaque, porque todas as regras são muito claras, né? As regras, os prazos são muito claros, todo o formato de acolhimento desses projetos, né? Todas as necessidades de informações a serem incluídas nesses projetos e também a metodologia de hierarquização de cada um deles, né? Talvez, lógico que isso daí seria algo a ser discutido em um outro momento, mas talvez outras perspectivas de projetos, porque nem sempre os projetos que são incluídos, né, para análise sejam os mais prioritários realmente para a bacia, né? Para a gente dar algum andamento realmente de preservação ou de conservação de águas, porque a gente recebe o comitê recebe os projetos e talvez, não sei como que está a questão do planejamento de proposições futuras, mas um entendimento de projetos que tragam um âmbito de preservação maior. Mas isso daí é uma discussão a ser feita com o Conselho, com o Comitê PAI, com certeza. Mas, de certa forma, eu fico muito feliz pela atuação da Secretaria de Meio Ambiente, né, dos profissionais de São Bento do Sapucaí, especificamente, apesar de, nessa cadeira hoje, estar representando todos os outros municípios, né, do ponto de vista do legislativo, mas parabenizo o Bruno, a Adriana, a equipe que tem realmente se empenhado no desenvolvimento e aplicação desses projetos junto ao comitê. Agradeço e parabenizo também o Timbé, que é o nosso representante no Comitê PAI das câmaras de vereadores. Acompanho o trabalho e empenho dessas pessoas e novamente, reforço. Fiquei muito impressionada com esse profissionalismo. É a primeira vez que eu acompanho o comitê tão de perto, né? Acompanho o desenvolvimento dos trabalhos e realmente são dignos de aplausos. Obrigada. Bom dia. Juliana, obrigado pelos elogios, né? Que bom que você está se aproximando. O comitê precisa de pessoas, sangue novo, é o seu caso, e tem outros, né? Por exemplo, nós temos aqui a participação de entidades novas do terceiro setor. Nós temos a participação hoje de um prefeito que assumiu há pouco tempo, é um prefeito novo também. Então, o vice-presidente também. Então, nós temos um grupo que está se aproximando e está vendo da importância de você participar. Você acabou de citar. Eu quero também pedir para o Sussumo, por favor, se apresente aí. Você veio representando o prefeito de Campos e a gente agradece que ele teve o cuidado de indicar você para representá-lo aqui e lamentamos, né? Vamos torcer que ele venha mais vezes no comitê. A gente precisa da presença do presidente, mas está aqui a sua pessoa representando o prefeito de Campos do Caê. Bom dia a todos, as autoridades, seu prefeito, presidente, Afonso, Mostarda, Angelita,
prazer, a primeira vez que nós estamos participando diretamente do comitê. Em nome do prefeito, as escusas dele por não estar presente. Ele é muito dinâmico e a agenda dele, o prefeito sabe disso, não é fácil, né? Mas, em nome dele, os agradecimentos, né, do presidente, representado pelo Dr. Afonso. E assim, o que nós temos, e ele nos pediu para representá-lo, é a efetividade do comitê, né, e a unidade de todas as cidades se unirem para esse trabalho tão importante, né? E pelo dinamismo do prefeito, ele quer realmente essa unidade entre as cidades, né? Não preferencialmente Campos do Jordão, São Bento ou Santo Antônio, mas as 3 cidades se unirem diante de projetos, né? Sabemos a importância, ele sabe muito bem, então é o recado que ele me passou para a gente trazer para vocês. Então, os agradecimentos, muito obrigado, fiquem com Deus, obrigado. Ok. Ainda dando sequência à apresentação de todos da mesa, eu vou pedir para a Angelita. Angelita, você que é a nossa líder aqui do SP Água no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, as suas considerações pelo trabalho e obrigado pela presença. Eu sei que você tem uma outra agenda na sequência, em Cunha, né? Então, obrigado pelo esforço que você está fazendo de estar aqui conosco, mas fique à vontade para você comentar. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, né? Estou fazendo parte agora do Comitê das Bacias, estou tomando conhecimento e a questão, parabenizar pelo trabalho executado e, a partir de agora, a gente está tomando uma nova diretriz via secretaria, via a reestruturação que houve dentro do DAE, agora na construção da agência, como Agência de Bacia do Estado de São Paulo. Nós temos algumas novas diretrizes, uma nova orientação dentro do novo desenho que foi feito para o antigo DAE. Tá, me coloco à disposição, estou sempre na bacia, na sede da gerência ali em Taubaté. Então, precisando, a gente se põe à disposição, tanto eu como toda a equipe técnica da SP Água à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu quero agradecer também, Ivan. Obrigado pela sua presença aqui. Cadê o Ivan? Está ali. Obrigado pela sua presença. Sei também da árdua tarefa sua que você tem aí sobre os seus ombros aqui em Santo Antônio e na região, porque você participa de outros fóruns também. Agradecer a sua presença, o apoio que você tem dado para a gente estar aqui hoje nessa reunião. Timbé, sem palavras, né? Você, independente de estar vereador ou não, você está aqui no comitê ajudando. E agradecer os coordenadores de Câmara Técnica, porque é difícil você coordenar uma Câmara Técnica, não é fácil, é uma pauleira, porque tudo cai sobre a Câmara e especialmente em cima do coordenador. Então, quero agradecer muito o trabalho que esse pessoal faz. Jacques, obrigado aí pela presença, viu? Obrigado pelas contribuições. E Adriana também está aí junto, Nathalie, todo mundo aqui, o Valdir, obrigado aí pela presença, né? Você está lutando lá, né, Valdir? Muito, né? Na nova Sabesp, né? Então, estamos juntos aí, tá? Obrigado pela presença. Professora Adriana, todos aí que estão por aqui. Eu abro a palavra também para algum coordenador que queira colocar sobre a sua Câmara. Quer falar, o Leandro? Sobre a sua Câmara, sobre o que você está sentindo. Adriana, depois, se você quiser falar também, fique à vontade. Os coordenadores carregam uma carga de trabalho violenta, gente. Bom dia. Agradeço a oportunidade. Obrigado.
Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui presente hoje nessa plenária, né? E com bastante contribuição, tanto do Estado quanto da sociedade civil, né? Temos um trabalho gigante pela frente, que a importância maior é cuidar, né? Buscar entender, planejar sobre os recursos hídricos. E a UGRI 1, a importância que tem, né? Campos do Jordão, a cidade mais alta, né, do Brasil. Somos um exemplo, né, de dedicação, de trabalho. Nós temos 4 câmaras técnicas. Eu tenho participado na Câmara de Comunicação, Educação, né, Ambiental, juntamente com meus parceiros e colaboradores. E agradeço, né, a presença, agradeço a oportunidade de estar aprendendo, crescendo, né, e contribuindo com os projetos para toda a sociedade. Então, muito obrigado. Professora. Professora, você tem história no comitê. É verdade. Bom dia a todos. Eu acho que a gente está num momento muito feliz, muito fortuito, porque nós estamos vendo o comitê voltar à vida novamente, né? O Mostarda estava aflito se a gente teria quórum nessa plenária. Então, a gente tem que trabalhar tranquilo, né? Sem ter essa preocupação de quórum, porque a gente tem que estar unido e de tal forma que os recursos financeiros disponibilizados para a bacia sejam efetivamente usados na bacia. Gostei muito da fala da presidente da Câmara de São Bento, falando da questão da efetividade no meio ambiente. Nós temos um sério problema com outorgas, por exemplo. Nós devemos ter 90% de todas as captações subterrâneas irregulares. Então, é um trabalho que tem que ser feito em concordância com o Estado, mas também com os municípios. Embora o SP Água seja o responsável para a liberação das outorgas, é importante que os municípios pensem até em legislações municipais para favorecer a fiscalização, para que as pessoas regularizem, porque senão nós vamos ter sérios problemas com a água. Então, volta e meia, nós estamos vendo aí previsões para 2030, que é muito próximo, onde a gente já experimenta uma redução muito grande de água superficial e também de água subterrânea. Agora, se nós usarmos com inteligência, que eu acho que essa é a função precípua do comitê, né, nós vamos ter água para todos os usos, né, inclusive como prevê a legislação. Então, hoje são questões muito sérias, e eu convido a todos que continuem participando do comitê para que a gente consiga continuar fazendo um trabalho, melhorando as câmaras técnicas com maior participação, para que, de fato, a gente discuta assuntos técnicos. Inclusive, eu acho que está faltando para o nosso comitê promover um grande seminário, porque está na hora da gente começar a ver exatamente o que é que nós temos disponível em cada município. A gente, muitas vezes, faz o relatório de situação e não tem leitura. A gente faz o relatório, o plano de bacias, e não tem leitura. Isso é muito grave, né? Nós precisamos estar atentos aí, porque o que nos espera no futuro só vai ser superado com uma boa gestão e participação de todos. Muito obrigada. Obrigado. Nathalie, você é coordenadora. Dá uma palavrinha, não. Dá uma palavrinha para nós aí. Nós estamos de viagem marcada para o Espírito Santo, nós temos uma missão a fazer lá. Dá uma palavrinha aí. Não quer falar? Então tá bom. Renato, nós vamos fazer a votação aqui e, na sequência, você faz aquela observação. Pode? Tá. Bom, pegando o gancho da professora Adriana, acho sim super válido. Eu acho uma ideia até para a gente poder fomentar uma conferência, um trabalho, né, um fórum, um seminário dos trabalhos do Comitê de Bacias, coordenado até pelos seus coordenadores. Acho super importante isso. O meio ambiente tem que ser debatido, tem que ser defendido, tem que ser fomentado, a sustentabilidade. E se não partir de nós, Mostarda, eu acho que fica um pouco difícil. Eu vejo, às vezes, os secretários municipais imbuídos nessa questão, os prefeitos, o legislativo, mas eu acho que a gente pode também contribuir com a sociedade nesse sentido, né?
sobretudo na orientação das crianças, adolescentes, a sociedade como um todo. Agora nós teremos, infelizmente, o período das queimadas, e aí eu cumprimento o Ivan, que eu acho, foi no primeiro semestre, em maio, fez um curso aqui em Santo Antônio do Pinhal, salvo o melhor juízo, né? Muito elogiado, teve gente de Campos do Jordão, não sei se o Ivan sabe disso, né? Munícipes de Campos do Jordão que vieram fazer o curso, o pessoal da Defesa Civil de Campos do Jordão veio para cá também, demonstrando a importância do que o Comitê de Bacias e a sociedade e os órgãos públicos podem contribuir com a sociedade, sobretudo nessa questão de orientação. Então, gostei muito da fala da Adriana, chancelo também, e peço para você, viu, secretário adjunto? Vamos ver se pensamos algo talvez no final do ano ou para o primeiro semestre do ano que vem. Acho super válido. Nós fizemos um simpósio aqui em Santo Antônio do Pinhal, da OAB, sobre direito imobiliário. Não sei se alguém... O Renato, acho que estava, a Adriana nos acompanhou, e foi muito bem aceito, não só pela cidade de Santo Antônio do Pinhal, mas pela advocacia como um todo e pelo pessoal do Vale do Paraíba. Então, acho que vale a pena quando a gente senta para debater direto ou indiretamente, as pessoas querem aproveitar e se valer do conteúdo. Então, para dar continuidade aos trabalhos... o prefeito Gil esteve lá fazendo honra da sua presença no seminário. Eu acho que gente do Legislativo também esteve até lá. O Elvis, na época, ele era o presidente do CMDT, né, que é o Conselho de Desenvolvimento do Município. Ele foi representando a Câmara. Legal, bacana. E é isso, então fica essa ideia aí para a gente poder fomentar e trabalhar para criarmos efetivamente algo ou para o final do ano ou para o primeiro semestre, né? E aí eu me coloco à disposição também para auxiliar. Então, como pauta do último trabalho aqui, para a gente poder fazer a votação, nós temos... 4, né? O 4? Não, tem o 4? Estava votando o 4. Não votou o 4, então foi isso. É só colocar em votação o 4, que já foi amplamente discutido. Tá, então colocando em votação a deliberação ad referendum CBH-SM número 18, de 12 de junho de 2005, todos ficam à disposição para alguma manifestação. Em votação. Bom, nenhuma manifestação, aprovado por unanimidade. Deliberação CBH Serra da Mantiqueira, número 19, de 21 de agosto de 2005. Aprova a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais, CTPAI, relativa à hierarquização dos empreendimentos submetidos ao CBH Serra da Mantiqueira para execução com recursos financeiros do FEIDRO, exercício 2025, segundo pleito. Em votação. A repetição do item 4, mas é bom confirmar. Em votação, então. Né? Nenhuma manifestação, aprovado por unanimidade. Obrigado. Ainda em outros assuntos, eu quero pedir se o Antônio Cláudio tem alguma coisa a colocar, Antônio Cláudio. Nada de Timbé, não, Timbé? Tá. Adriana, você que é uma ativa participante e nossa grande colaboradora. Quando a gente tem Gil, quando a gente tem uma dificuldade, né, de construir alguma coisa, a gente corre atrás da Adriana. A Adriana, ela tem uma noção muito grande de normas, de procedimentos, e obrigado, Adriana, pela ajuda que você tem dado, viu? Muito importante. Quer falar alguma coisa, Eduardo? O Eduardo quase que não gosta de falar, né? Ô, Valdir, quer falar alguma coisa? Você está muito quieto aí, Valdir. Bom, a palavra está aberta. Nós estamos caminhando para um encerramento, para entrar em outros assuntos que não vão ter muitos outros, não. É só para cumprir o script aqui. Tem outros assuntos ainda. Alguém quer fazer uso da palavra? Senão nós vamos ouvir o Ivan. Ivan, ele pediu para não falar. Ele entrou aqui hoje e falou, eu não quero falar nada. Eu quero ficar quieto. Lied. Não. Bom, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Mantovani. Mantovani,
eu vou pedir para você, se você puder dar uma reduzida aí, porque nós temos um horizonte grande pela frente aí, considerando esse semestre que nós temos para preparar os projetos do ano que vem, considerando o Comitê do Grande, considerando o relatório de situação, considerando o PAP, nós temos que reformular o PAP. Então, se você puder ser sucinto, agradeço. Eu quero aproveitar, na verdade, eu estou como coordenador da Câmara Técnica nesse momento de Planejamento e Assuntos Institucionais. O que eu quero aproveitar é dar uma mensagem para a plenária, porque a Câmara Técnica se reúne toda semana, todo mês, a gente tem os assuntos muito claros, mas muitos dos membros da plenária não recebem essa informação tão fluida quanto a Câmara Técnica, né? Então, eu tenho 4 pontos muito importantes. Nós estamos, nesse momento, em fase final do plano de bacias. Então, o plano de bacias do comitê ele foi realizado em 2016, teve uma revisão em 2019 e agora está na fase final. Nesse semestre, nós iremos terminar o plano de bacias. E o plano de bacias é um projeto que foi contratado, mas, na verdade, ele é um projeto do comitê, né? Ele é contratado, essa empresa faz o diagnóstico, faz prognóstico, propõe ações, mas quem define realmente as ações é o comitê, né? E o plano de bacias, falando sobre os recursos, é sobre o plano de bacias que a gente desenvolve as ações. O plano de bacias ele mostra para nós aonde está a criticidade dos recursos hídricos na bacia. A partir dessa criticidade, a gente define um plano de ações e investimentos. Mas a gente pode pôr todos os projetos que a gente quer? Não. Nós temos uma limitação de recurso financeiro. A gente pode pôr projetos que não têm um custo, que são projetos que a gente pode desenvolver, mas, efetivamente, projetos de diagnóstico, informação, planejamento, obras, são todas elas dentro dos recursos financeiros. Por isso que é importante a participação na revisão do planejamento. Se um tomador ele já tem um projeto que ele já visualizou, ele não vai deixar para o último dia do edital. Ele vai trabalhar esse projeto na fase de planejamento do edital. Então, durante o semestre agora, esse é o ponto. Então, o plano de bacias ele vai ser uma base para nós, que vamos receber, porque nós teremos que revisar o PAP até dezembro. Tá? Então, o plano de bacias é muito importante, ele está em fase final. Nós teremos uma reunião agora no dia 28, não é? De dia inteiro, Câmara Técnica e o tomador, onde ele vai apresentar o resultado final e nós vamos estar trabalhando para fechar a definição do plano de bacias, né? O tomador é a Vale Verde, que vai trazer esse projeto. Outra informação importante é a proposta que o Estado de São Paulo está fazendo, não é? O Estado de São Paulo ele não consegue homogeneizar os 22 planos de bacias. O plano de bacias ele é feito seguindo uma deliberação, seguindo um roteiro. Esse roteiro é muito antigo, esse roteiro não dá realmente um conjunto homogêneo, não é? Aí cada comitê acaba desenvolvendo um pouco aqui, um pouco ali, e quando se vai se fazer o plano do Estado, o PER, plano estadual, tem que se juntar todos esses 22 planos de bacias, e o Estado tem muita dificuldade em fazer isso. Então, a proposta do CRH, que é o órgão estadual, né, o Conselho de Recursos Hídricos, junto com a CEMIL, não é? Está apresentando uma proposta aos comitês, onde o Estado a proposta é que o Estado irá ser o tomador. Na verdade, o Estado irá contratar a SP Águas, não é? E a SP Águas irá contratar executores, não é? Contratar um tomador, contratar executores, e o Estado irá desenvolver o plano de bacias de cada comitê, sobre um único roteiro, sobre uma única empresa contratada, né? Visando fazer uma consolidação do plano de bacias de todos os comitês e fazer o plano do Estado. Seguindo esse raciocínio, né, de plano de bacias, e nós estamos participando já, né, desse projeto, todos os comitês estão participando, nós temos um grupo de trabalho também participando, e teremos uma reunião, tivemos uma reunião esse mês passado, e estamos dando continuidade às oficinas junto com o CRH. Um tomador, isso. Isso.
Então, é uma proposta que está iniciando, está trazendo os comitês, e é uma proposta de longo prazo, que vai alterar o conteúdo dos planos de bacias, certamente. Mas como nós e outros comitês estamos terminando o nosso plano de bacias no roteiro antigo, nada muda. A gente segue com o nosso plano de bacias, define as criticidades que estão lá, e em algum momento para frente, meu timing para esse projeto do Estado é 1 ano e meio a 2 anos. Eu acho que não acontece antes disso, é uma coisa ainda que vai ser muita discussão, conteúdo, contratação e tudo mais. Então, é muito importante, pelo menos, a gente acompanhar e participar. E a posição do Estado é que o comitê não perde autonomia. Isso é que é importante. Quem vai fazer um plano de bacias faz diagnóstico, prognóstico, mas quem define ações, investimentos é o próprio comitê, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Seguindo esse raciocínio de plano de bacias, é muito importante que vocês conheçam o plano de bacias do Rio Grande. O Comitê do Grande, né, está desenvolvendo, está revisando o seu plano de bacias. Ele tinha um plano até 2017, e 2022, o Comitê do Grande, que é formado por 14 subbacias ou bacias afluentes, são mais de 140 municípios participando, né, entre estados de São Paulo e Minas, o Comitê do Grande começou a revisar o seu plano de bacias em 2022. E essa revisão do plano de bacias do Grande está sendo feita em conjunto com os comitês afluentes. Então, nós fomos chamados também, como os outros comitês do Estado de São Paulo e Minas, a participar da consolidação desse plano de bacias do Grande. E vou dizer a vocês, esse está sendo coordenado pela Agência Nacional de Águas e está sendo coordenado também, no caso de São Paulo, pela CEMIL e, no caso de Minas, pela IGAM, né, que é a entidade que cuida de saneamento em Minas também. Mas eu queria dar uma noção de números para vocês, não é? Nós, do Estado de São Paulo, temos projeção de investimentos até 2027. Mas o Comitê do Grande ele faz uma projeção, muitas vezes, até 2030. Não é? Mas para os próximos 2 anos, para vocês terem ideia do planejamento, de quanto dinheiro nós estamos falando, somando todos os investimentos de São Paulo, de Minas e federais, nós estamos falando em 350 milhões de reais nos próximos 2 a 3 anos. 350 milhões de reais. Agora, nós temos que entender uma situação muito delicada e muito importante para o nosso comitê, que é necessário que todos nós aqui, os membros, inclusive as autoridades, façam pressão para que isso aconteça. As ações do Comitê do Grande, os projetos, vão ser elaborados pelo próprio Grande, mas eles são executados na bacia fluente. E para ser executado um projeto numa bacia fluente de São Paulo, é necessário que São Paulo, que nós pertençamos a uma agência de bacias, que a gente tenha uma agência de bacias. Porque o Comitê do Grande já tem uma agência federal, que é a AGE, Agência de Bacias do Grande. E essa agência, ela consegue atender os municípios de Minas, porque a lei permite. Mas a lei de São Paulo não permite que essa agência de bacias trabalhe para o Estado de São Paulo. Então, o grande desafio para nós, para podermos receber esses investimentos, é que nós temos que ter uma agência de bacias, ou unificada, ou com convênio, ou uma agência de bacias própria. E nós estamos aguardando, né, um posicionamento da SP Águas, que na mudança de DAI para SP Águas se colocou como sendo também não só uma agência reguladora, mas sim, possivelmente, uma agência de bacias que possa atender os comitês da região, né? Então, só para dizer, nós precisamos revisar o PAP agora, nesse semestre. Nessa revisão, as premissas são plano de bacias nosso, alinhamento com o plano de bacias do Grande. Eles têm outros enquadramentos, eles têm 8 programas, eles têm subprogramas, nós estamos tentando, nós estamos trabalhando com eles para alinhar as ações de São Paulo com as ações do Comitê do Grande. Mas nada disso vai acontecer e esse dinheiro não vai vir em forma de projeto se não tiver uma agência de bacias. E essa decisão da agência de bacias depende do Estado de São Paulo. Então, o que eu estou colocando é, Angelita, nós precisamos do SP Águas, o CRH tem que achar um mecanismo, e o que está se prevendo é que vai entrar mais dinheiro do que vai ser possível gastar, investir, porque não vai ter fôlego. A agência de bacias do Grande está se formando agora, estão contratando técnicos, estão contratando sistema, então ela vai levar 1 ano ainda para tal, mas a arrecadação federal já existe, né? E, por exemplo, Santo Antônio do Pinhal, que não paga 1 centavo de água
na área pública, Santo Antônio não paga água para abastecimento público. Por que não paga? Porque a extração de água de Santo Antônio é de um rio federal, que é o Rio da Prata. Então, vocês veem como é. Só que agora, isso que eu queria dizer sobre o valor da água, né, Jacques? O Jacques está muito envolvido com isso. O Comitê Federal começou a cobrar, e esse dinheiro todo que eu estou falando, 150 milhões de reais, vem da cobrança de água dos rios federais. E a definição da cobrança de água no Rio Federal foi definido um valor, foi atualizado esse valor, e esse valor da água do Rio Federal é reajustado anualmente pelo IPCA. Isso é uma lei federal, e é assim que funciona, e todo esse dinheiro que vem dos rios federais vai poder ser usado nas bacias afluentes também. Não é? Por que eu estou colocando essa forma da cobrança de água? Nós vamos ter que fazer a revisão do PAP, tá certo? Olhando valores, quanto recurso a gente tem, olhando o plano de bacias, olhando a participação dos membros da Câmara Técnica, olhando o plano de bacias do Grande. É um trabalho que tem que as porcentagens para distribuir para os PDCs, e lembrando uma coisa muito importante, queria reforçar, o Comitê do Grande está dando muita prioridade para a educação ambiental. São 8 programas, e dentro desses programas, educação ambiental, mobilização social, é de grande investimento. Né? Então, nós também temos que estar alinhados, a gente vem fazendo isso já há 3 anos, né? Com esses projetos que estão caminhando, e esses projetos que estão caminhando necessitam também muito apoio do Executivo e do Legislativo dos municípios. Não é? Os projetos que estão caminhando, o Caminho das Águas, que é o Plano de Educação Ambiental, ele tem que conseguir levar ações para a educação formal. Ele tem que conseguir levar ações para a Secretaria de Educação dos municípios. Não só o que as secretarias fazem hoje, mas coisas adicionais que estão sendo propostas. O projeto dos 5 elementos, 5 R's da Mantiqueira, de resíduos sólidos, super importante para conscientizar realmente a população de separação de resíduos, da importância, todo um processo de educação. Então, na revisão do PAP, nós vamos levar tudo isso em consideração e vamos lembrar que no ano que vem, provavelmente, nós vamos ter 2,5 milhões de reais novamente para investir, 2,7 milhões, talvez. E por que a gente não tem mais dinheiro? Porque a nossa cobrança de água, atualmente, é totalmente desajustada do valor real. O comitê aprovou a cobrança de água em 2012, 2010, 2012, e só foi começar a cobrar o nosso comitê em 2018. E o valor que a gente começou a cobrar em 2018 era o valor que estava definido em 2012. Ou seja, fazem 13 anos, não é? Vai. 2005. Mas, pelo que eu li no estudo, e o valor que nós estamos levando em consideração é o de 2012, tá certo? Então, fazem 13 anos que um bem público, um recurso hídrico chamado água, não tem o seu valor reajustado. Porém, as concessionárias reajustam todos os anos. Sabesp e outras entidades concessionárias reajustam o valor ao usuário todo ano, seja com IPCA e tal. Então, na nossa proposta, nós temos hoje um projeto que foi contratado o ano passado, em 2023, na verdade, e esse projeto está em fase final. Nós vamos levar agora para o CRH, porque é todo um procedimento que tem que ser seguido, porque tem muitos conflitos no processo de discussão do valor da água. Né? Tem comitês que são... Imagina uma discussão do valor da água no Paraíba do Sul, com 18 municípios, sei lá o quê. Imagina no PCJ, né, a quantidade de municípios participantes. Então, o valor da água é uma obrigação do comitê de debater, e nós vamos estar propondo, nesse contrato que nós temos, nós vamos estar levando à Câmara Técnica de Cobrança do CRH um reajuste de praticamente 100%. Ou seja, se hoje a gente recebeu 400 mil, a gente passaria a receber 800 mil reais de cobrança de água, né, para um bem público que não tem reajuste. Fora essa situação, o Jacques, particularmente, com o estudo próprio dele e de mais um consultor, nós estamos propondo, nosso comitê está começando a levantar uma proposta que é muito importante, e nós precisamos ganhar adesão
dos outros comitês para que essa proposta siga. A nossa proposta é que a água, hoje, ela tem um preço máximo. Nossa proposta é que ela tenha um preço mínimo. E que esse preço mínimo seja reajustado anualmente pela UFESP. Porque hoje, para um comitê reajustar o valor da água, ele leva 3 anos para provar que ele precisa reajustar o valor da água. E toda essa situação está baseada num decreto-lei, não é, Jacques, do Estado, do governador. Ou seja, o governador tem que aprovar um procedimento e toda uma situação para o reajuste da água. Então, nós estamos levando uma proposta de passar a ter um preço mínimo e que esse preço mínimo, dentro das considerações, seja reajustado todo ano pela UFESP. Tá bom? Então, é muito importante essa situação de preço, porque nós temos que dar publicidade, o comitê precisa concordar com essa proposta, não é? Nós vamos acabar trazendo cada vez mais para a deliberação e para que a gente possa seguir em frente. E a última situação é a participação nossa no ENCOB, né? O Mostarda já comentou, vai haver o 26º Encontro Nacional dos Comitês de Bacias, e o nosso comitê vai estar representado pela Secretaria Executiva, o Mostarda, e pelo tomador Vale Verde, a Nathalie vai estar representando também. E nós esperamos, não é, Mostarda, que esse assunto do preço mínimo comece a fluir dentro do Encontro Nacional e mais os nossos projetos de educação ambiental. Nós temos projetos importantes e a Nathalie, provavelmente, o Mostarda, devem levar essa nossa proposta de educação cada vez mais forte para dentro do Conselho também. Tá bom? Obrigado. Ok, obrigado. Olha, eu me sinto na obrigação de comentar um pouquinho essa questão do reajuste da cobrança do ENCOB. Eu peço licença para vocês para poder tentar enxergar como ele está enxergando. Eu também tenho uma visão, mas eu sou Estado, estou aqui para fazer um trabalho do Estado, e o Estado quer fazer aquilo que atende à comunidade. Então, esse é o nosso objetivo. Por exemplo, o reajuste do valor da cobrança. Gente, isso que foi citado aqui é absolutamente verdadeiro. Nada para de reajustar. E, olha, e tem mais um detalhe, hein? O administrador público que não reajusta um bem público, ele está incorrendo numa penalidade até. Porque bem público, não é o bem do Mostarda, não é o bem do Jacques, nem do outro colega. É um bem público. Então, é muito sério isso. Então, nós vamos caminhar, Jacques, nós vamos caminhar com isso, com certeza, junto com vocês. Vocês vão nos orientando. Nós vamos estar lá em Espírito Santo, né? Espírito Santo, nós vamos lá no Espírito Santo. Se der para comentar lá, a gente já vai introduzir esse assunto lá. Eu queria fazer mais uns agradecimentos aqui. Eu quero agradecer um trio que está ali, quietinho ali. Ô, moçada, eu quero agradecer vocês, Rodolfo, Beto, Silvana, se mostra aí um pouquinho, vem cá. Silvana, ó, depois dessa reforma que teve no sistema paulista, a Silvana é a nossa pessoa hoje financeira. Então, você falou agora, Renato, do custeio. Todo o custeio dos 2 comitês hoje estão juntos. Então, quem toma conta é aquela moça ali, ó. Então, a gente está... Não, a Angelita é a diretora do SP Água, né? Mas a parte de custeio é mais com a Silvana, não é? Então, eu quero agradecer você, Silvana, por ter nos ajudado. Ela está com alguma dificuldade natural, porque ela caiu tudo na cabeça dela, né? Inclusive, eu lá, né, com a Secretaria Executiva, toda hora cobrando e tal. Os 2 meninos, o Rodolfo e o Beto, eles são do SP Água, são novos colegas do SP Água, que está nos ajudando aqui. Então, quero agradecer vocês pela colaboração aqui nesta reunião e em todo o trabalho que vocês vêm fazendo. Tá? Eu acho que isso é bom. Quero agradecer também a Liede. Eu liguei para você antes de ontem e falei, Liede, nós estamos precisando de um coffee break. Aí, tanto ela como o Ivan, não, nós vamos ajudar, pode contar com a gente. E ajudaram mesmo. Então, esse coffee break daí, nós devemos a eles e devemos também ao Josimar. O Josimar também se empenhou para poder fazer. E quero fazer um outro agradecimento para o Supermercado Amaral,
que doou os bolos que nós estamos comendo aqui hoje. É isso aí. Então, Josimar, Supermercado Amaral, Liede, Silvana, Beto, Rodolfo, com esses agradecimentos, se ninguém quiser mais fazer uso da palavra, nós estamos caminhando para o encerramento. Nós votamos tudo que a gente queria, né, tudo que a gente precisava, nós votamos, legitimamente. Deu um frio na barriga, né? Não tinha quórum, de repente deu quórum. Senhor presidente da mesa, por favor, fique à vontade. Ô, Mostarda, eu só queria que você desse uma palavrinha com o pessoal. Não sei se eles todos estão cientes sobre esse congresso que haverá no Espírito Santo, convidá-los, reforçar a data, se alguém tem interesse, porque eu acho de suma importância, até pela relevância que tem o nosso comitê mesmo. Sim. Então, só falar sobre como será, quando será, sobre o congresso específico. Tá. O congresso é um congresso que acontece anualmente, todos os comitês se juntam em um estado do Brasil, né? E aí, lá, existem experiências novas, existem temas que são discutidos específicos, e nessa proposta nossa, nós estamos levando a ideia desse reajuste. Nós estamos levando esta ideia. E não é nossa. A Secretaria Executiva é um braço executivo do comitê. Não é a Secretaria Executiva que decide, é a Secretaria Executiva que executa, como o próprio nome diz, o nome estabelece. Então, a gente, enquanto não chega, Renato, agência de bacias, né, que a gente precisava tanto de uma agência de bacias para os comitês paulistas estarem integrados no Grande, né? Esse comitê do Grande, gente, que o Renato falou, eu convido vocês a estudar um pouco esse comitê do Grande. Renato, me desculpe, só uma pequena correção, porque não são 150 municípios, são 370 municípios. 370 municípios, vai desde Minas, passando por São Paulo, Ribeirão Preto, vai chegar em Itaipu, vai chegar lá na Bacia do Prata. Esses 370 municípios importa em 10% do PIB brasileiro. E a nossa verba lá, que você anunciou, realmente 350 milhões. De onde vem esse dinheiro? Vem dos royalties pela utilização das águas, especialmente a Eletrobras, que administra Itaipu. Aquilo é uma potência. Então, nós estamos com esse dinheiro armazenado, senhora diretora. Esse dinheiro está disponível para a bacia. E o nosso comitê faz parte dessa bacia. Nosso comitê faz parte dessa bacia. São 14 comitês, 6 paulistas e 8 mineiros. Esses 14 comitês que nós vamos estar juntos lá em Poços de Caldas, 2 e 3 nós vamos estar juntos em Poços de Caldas para tratar desse assunto. E aí eu peço apoio seu, Angelita, para que a gente possa estar indo preparado, com uma equipezinha mínima necessária, para poder discutir esses assuntos lá e marcar a presença desses dois comitês, desse comitê da Serra da Mantiqueira, que está incluso nessa bacia do Grande. Então, eu não sei se eu falei, o que você mais quer ouvir? É isso mesmo? Então, nós estamos nos preparando, o Comitê da Serra da Mantiqueira, e olha, o Comitê da Serra da Mantiqueira é destaque nessa bacia, sabe por quê? Por causa dos municípios nossos aqui, que são municípios conhecidos no mundo turístico. Então, quando você chega lá e que você fala, eu sou da Serra da Mantiqueira, eu estou lá em São Bento, estou em Santo Antônio, estou em Campo de Jordão, o pessoal fala, né? Tem aquele murmúrio, né? Aquela coisa de especialidade. Então, eu estou comunicando que nós estamos indo, mas queremos estar junto com vocês, subsidiando a nossa fala lá. Bom, eu queria pedir também para a vereadora... Oi. Não aguentou? Não, você atendeu o nosso pedido. Vamos lá. Bom, como foi falado aqui, tá certo? Nós estamos conseguindo tirar o plano de bacias do papel, né? Com planejamento, com tudo. Não vai adiantar a gente trabalhar recursos hídricos, tá certo? Se nós não trabalharmos o zoneamento e o plano de manejo da APA Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal. Tá certo? Senão vai ficar pendente uma parte
que é a questão de uso, ocupação do solo, a vegetação, tá certo? Não vai adiantar São Bento do Sapucaí atualizar o plano diretor, Santo Antônio do Pinhal e nem Campos do Jordão. Se nós não tivermos essa matriz, sabe, não vai ter como. Então, eu gostaria de aproveitar a presença do prefeito na representação aqui do Cauê, do Gil e também do vereador aqui, que nós estamos tentando levantar, fazendo um levante para pedir para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, por meio da Fundação Florestal, que tire esse documento do papel, tá certo? Que tire esse documento do papel. Então, eu estou aproveitando esse momento que nós estabelecemos aqui um compromisso do Legislativo São Bento, Santo Antônio e Campos, certo? De lavrar um documento, juntamente com os executivos São Bento, Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, de lavrar um documento referendando esse ato, juntamente com a OAB, tá certo? A Associação de Engenheiros e Arquitetos e os condemas dos municípios, os presidentes, para que nós levemos esse pedido, tá? À secretária Natália, ao governador, porque uma APA que está desde 1998 parada, entendeu? É um descaso. Plano de manejo, nós vamos pedir o plano de manejo. O emergencial, ele vai vir. O emergencial vai vir. Nós temos que pedir o correto. Porque se nós conseguirmos o emergencial, já é alguma coisa. Então, não vamos pedir tudo. Porque quando foi estabelecida essa APA aqui, foi em função da obra de duplicação da Fernão Dias, né, das obras que ocorreram lá, e houve um compromisso de Estado e entre governos, Minas, São Paulo, para quem tem memória, tá certo? Só que daí foi publicada essa normativa, o decreto, a de Campos do Jordão ainda é mais antiga ainda, né? A APA de Campos do Jordão, tá certo? É muito mais antiga, ela está esperando. E se não houver esse fomento e aproveitar esses momentos desses atores que estão aqui sentados e representando, nós não vamos conseguir. Senão nós vamos esperar o outro pleito. Não dá, tá certo? Então, Gil, eu gostaria de pedir o seu empenho. Eu estou levando essa pauta para o Parrão, né? Já coloquei na reunião dos secretários. Então, vou pedir aí a representação da OAB, mais uma vez falando, do Cauê, né, e do Legislativo, porque a gente precisa, tá certo? Acho que o governador ele tem ouvido bastante o Vale do Paraíba. E, olha, nós estamos no topo, tá certo? Nós precisamos nos fazer ouvir. Tá? Obrigado. Obrigado, Ivan. Ivan, só fazer... Acho que ficou ligado. Só fazer um comentário sobre o secretário Ivan. Esse assunto que ele tocou aqui é um assunto que ele trata desde quando a Serra da Mantiqueira era pequenininha, assim, né? Eu tenho acompanhado os seus discursos, sempre você bateu nessa tecla. E hoje você está secretário executivo de um município atingido e que poderá ser beneficiado por mudanças como você está propondo. Então, parabéns, viu? Nós conhecemos a sua história, Ivan. Então, isto é um grande ganho para Santo Antônio, para São Bento e para Campos do Jordão. Bom, mais algum comentário? Vereadora Juliana. Obrigada pela palavra novamente. Eu gostaria de fazer um parecer em relação à fala do Renato sobre o preço da água. Eu acho de extrema importância que seja revisitado essa questão, principalmente pela defasagem, né? 2012, o preço da água, mas uma questão me preocupa, que a gente sabe que hoje, até vindo da fala da Adriana, a gente tem uma cobrança mínima, né, em relação ao uso da água, efetivamente, né, das bacias, das águas que estão sendo captadas dessa bacia. Poucas captações são realmente formais. Então, eu vejo que é importante, na verdade é essencial, que seja feito um avanço nessa formalização das captações, uma segmentação dos usos, porque nós somos municípios, ainda mais São Bento e Santo Antônio, continua sendo município agrícola, fortemente. E a gente sabe que a maior pressão ali pelo uso da água vem da agricultura e também agora do turismo. A gente
tem um turismo que está sendo realmente fomentado e formalizado em um turismo de elite, assim, um turismo de um uso até grande da água para 1, 2, 3 pessoas, né, que estão se hospedando aqui. Então, a gente tem que ter esse olhar em relação às potencialidades e, na verdade, o que gira a economia desses 3 municípios, né, que é a agricultura e o turismo, especificamente, e realizar o avanço na formalização dessas captações, dessa segmentação, a análise de possíveis preços e volumes diferenciados para cada uma das segmentações, né, e aí avançar no preço. Porque eu acho que o nosso fim é a proteção. É a proteção, né, a arrecadação desses recursos para a preservação e para a proteção. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Não é onerar ninguém, né? É realmente avançar nessa proteção. E a gente precisa ter esse olhar, né, em relação à não formalização, que grande parte hoje aqui do uso da água é proveniente de mina ou de poço, enfim, e a segmentação de acordo com o uso e também a questão econômica. Porque a gente pode realmente inflacionar, no fim das contas, são pequenos produtores agrícolas que estão aqui, a gente pode inflacionar o custo do alimento, né, o preço do alimento, a gente pode inflacionar, e a gente pode, às vezes, até reduzir ou não impulsionar a agricultura. A gente pode acabar dando uma grande pressão para a agricultura e hoje o que eu vejo é que a gente está num caminho da redução grande da produção agrícola, né? Assim, as próximas gerações já não têm grande interesse na produção. Eu sou produtora, né? A Liege, que é produtora também, pode reforçar até essa minha questão. Então, se a gente coloca muita pressão nesse grupo, a gente acaba prejudicando grandemente a sociedade como um todo em alimentos saudáveis, em alimentos diversos, porque grande parte da produção da diversidade de alimentos é por pequenos grupos familiares, tá? Então, essa questão em relação ao preço. Aí, uma outra questão em relação à necessidade da agência. O que as câmaras de vereadores dos 3 municípios puderem fazer para estimular que isso aconteça, a gente está à disposição, tá? Só nos acionem para a gente entender qual é a melhor estratégia, qual é a melhor forma, e aí a gente conversa entre as câmaras, entre os presidentes das câmaras, para a gente dar sequência em relação a isso. E em relação ao uso do solo, o Gil pode falar um pouco sobre o trabalho que está sendo feito em São Bento do Sapucaí em relação à revisão, né, do nosso plano diretor, para a consolidação, enfim, de um plano de manejo da APA. Eu acho importante que a gente faça a revisão dos planos diretores dos municípios para a gente ter o entendimento, né, do cenário atual do uso do solo e da previsão futura, né, disso, para a gente conseguir fazer uma conversão com o plano de manejo da bacia, com certeza. A gente precisa olhar isso de uma maneira mais ampla. E a questão ambiental, ela é holística realmente, né? A gente fala aqui de águas especificamente, mas não tem como não falar de uso do solo, não tem como falar de economia, não tem como falar de resíduos, né? A gente não tem como não falar de pavimentação de estrada, né? Assoreamento de rio. Então, assim, é muito holístico e eu acho que o que dá esse cenário é o plano diretor, ele traz um cenário mais amplo, né, do ponto de vista do município, para que isso se desdobre no plano de manejo de bacias. Questão da?
Sim, sim, nós estamos numa plenária do Comitê de Bacias, pode falar. Só para fazer a ponte aí, poucos comitês têm membros tão qualificados quanto o nosso comitê. Verdade. A gente tem o privilégio de ter aqui pessoas experientes. Olha a questão do Jacques. É uma pessoa que veio do Ministério Público, veio da Procuradoria do Estado e está ajudando a gente na questão da legalidade. O Renato é um executivo do Itaú que trabalhou a vida inteira no Banco Itaú, então ele hoje assumiu aqui conosco essa questão mais financeira. Eu não tenho essa formação que ele tem, então eu, enquanto secretário executivo, tenho que saber aproveitar os valores que esse comitê tem para poder produzir aquilo que é função do comitê. Então, fique à vontade, Jacques. Ok. Boa tarde, então, já estamos lá iniciando a tarde. Eu queria só esclarecer o seguinte, tanto eu quanto o Renato, você falou de profissionais, nós somos profissionais de outras áreas, mas aprendemos, nesses últimos 5 anos que nós vimos atuando, muito, muito, muito acerca das questões ligadas com recursos hídricos, que são várias, como você colocou. Em relação a valores, a preço, a cobrança, primeira coisa, não se cobra uso para a agricultura. Isso não tem lei que autorize isso. É um movimento que a SP Águas está tentando fazer, de começar a pensar sobre isso, como se cobraria da agricultura, mas não existe ainda cobrança de agricultura. O que existe é captação de água, desvio de água ou contenção de água. Aí isso é outorga, né? O SP Águas dá essa outorga, e aí você tem um hidrômetro, você pode cobrar daquilo que é consumido, mas para consumo próprio ou consumo diverso, mas não para agricultura, né? Agora, o valor que se cobra é o mesmo valor desde 2012, que é 1 centavo por metro cúbico. Então, é um valor que está muito defasado, já começou defasado, porque, na verdade, esse valor veio de 2005. Passou a ser cobrado a partir de 2012, mas vem de 2005 e de lá para cá não teve atualização. Por quê? Porque foi fixado em reais, em moeda fixa, né? Mas o decreto e a lei que regulamenta esse assunto tem um teto, fixa lá um valor teto de X UFESP. Então, o teto está em UFESP, mas a cobrança é feita em reais. Então, é uma distorção muito grande, né? A gente acha que é uma lacuna, tanto da lei como do decreto, e estamos justamente tentando provocar um reexame disso para que haja uma previsão de reajuste, ou seja, fixar um valor mínimo em UFESPs. E aí esse valor já vai ter um reajuste anual. Enfim, em relação à cobrança de água, é isso. Não, a agricultura não cobra, mas o uso da água, sim. Agora, existe um problema de fiscalização. Então, para você entender, questão de planejamento, então, o Renato explicou. Nós estamos, para planejar alguma coisa, né, em termos de futuro, a gente está vinculado ao valor que a gente prevê que vai poder receber, e há uma coisa chamada PDC, que é Plano de Duração Continuada. O FEHIDRO é baseado nessa coisa de PDC e sub-PDC, que são subcategorias. Então, existe um planejamento, porque o sistema do FEHIDRO, eles querem uniformizar todos os comitês para ter uma forma de ter um controle, né, de ter uma intelecção em cima de tudo o que acontece no sistema. Então, eles querem que todos os comitês, nós somos 22, atuem mais ou menos de uma forma razoavelmente, não homogênea, mas parecida. Então, os projetos que se pode desenvolver, eles são categorizados nesse número aí de PDC, e aí você tem que planejar dentro daquilo que é possível. E tem PDCs prioritários, tem um percentual para cada PDC, tem prioridades, tem tomadores, por exemplo, para controle de captação de água, que é um problema muito sério,
controle de captação, de quanto que se capta, tem que ter um projeto do gestor, que agora é a SP Águas. Então, só a SP Águas pode ser o tomador de um recurso do FEHIDRO para projetos de controle de captação de água. E isso é um grande problema, porque nós temos água superficial e água subterrânea. Não temos um controle efetivo, porque antigamente o DAE tinha uma atuação muito limitada nessa questão de controle. E isso a SP Águas, se Deus quiser, vai começar a atuar mais eficazmente. Mas ainda não existe isso. Então, a gente não tem um controle efetivo dessa situação. Temos que desenvolver. Tentamos convencer o SP Águas a captar recurso que a gente destinou no nosso planejamento para esse fim. Não conseguimos ainda estamos lutando com isso. Mas é um grande objetivo ter um controle, saber exatamente quanto é captado e cobrar dessas pessoas, porque se não for uso agrícola, é cobrado um valor ínfimo. Vamos tentar atualizar esse valor. Então, é nisso que a gente está realmente focando, e isso é parte do nosso planejamento. Então, se você puder participar diretamente, será um grande prazer, porque aí podemos atuar juntos, né? Sim. Agradeço, Jacques, a resposta. Deixa eu complementar só uma situação. Eu tinha preparado uma apresentação, porque, como eu falei, é o momento de mostrar a vocês que não acompanham o dia a dia do que nós estamos fazendo, não é? Eu tinha preparado uma apresentação, mas caiu a ficha ontem que aqui nesse espaço não daria para projetar slides. A gente tem todo o conhecimento de onde a água é usada. O cadastro da SP Águas ele é separado por público, indústria, rural e outras soluções alternativas. Essas tal soluções alternativas é tudo aquilo que não é público, não é? E quando você olha, e a gente tem acompanhado, nós temos todos esses dados, volume, outorga e tal. A colocação da Adriana foi que esses são os oficiais, o que chega para a gente é o oficial. Enquanto você cava um poço oficial, deve ter mais 10 poços pirata. E quem fiscaliza, quem controla, como você consegue controlar o poço pirata? Exemplo. Em Santo Antônio, hoje, se eu apresentar um projeto de uma residência, eu tenho que apresentar junto à outorga. Ah, é Sabesp? É Sabesp, então, está aqui Sabesp. Ah, não é Sabesp? Não. Cadê a outorga do poço? Ou a autorização? Porque a outorga, na verdade, a outorga é um bem que você recebe, você fica protegido por 5 anos com aquela autorização de que aquela água você pode usar, né? Então, por exemplo, em Santo Antônio, se não tiver outorga ou se não tiver Sabesp, o projeto da residência não pode ser aprovado. Mas e na área rural? Santo Antônio, por exemplo, não exige que uma construção na área rural seja aprovada em obras. Não é? E o biodigestor também faz parte do projeto, o biodigestor. Então, na verdade, o processo de fiscalização, como o Jacques falou, quem faz a fiscalização, até um tempo atrás, era o DAE. E o DAE não tinha condições ou não tem condições, né? Por isso que algumas leis municipais, às vezes, ajudam bastante esse posicionamento, inclusive de parcelamento do solo, né? Não deixar parcelar menos que 20 mil metros na área rural. Isso é muito importante, né? E, como o Jacques falou, nós colocamos 2 projetos no nosso planejamento, dentro dos programas de duração continuada, a gente colocou 2 projetos, cada um por R$250 mil, que era para que o DAE executasse. O órgão gestor é que só ele pode, eu não posso contratar a prefeitura, não posso, o comitê, é obrigatório que esses projetos de cadastro dos usuários, não é? E agora nós estamos sempre perseguindo, faz 3 anos que nós estamos perseguindo uma situação. Vou dar um número para você. Campos do Jordão é 99% de área urbana. Essa é a área, é o município. Deve ser ou isso, ou um pouquinho menos. Campos do Jordão, a Sabesp captura e oferece uma demanda 0,33 metros cúbicos por segundo. Sabesp, 0,33.
Sabe quanto de área de consumo rural nós temos em Campos do Jordão? Mas Campos do Jordão não tem área rural. Não. O usuário rural em Campos do Jordão, que se autodeclarou rural, ele consome 0,79. Ele consome mais que o dobro de toda a população do município. E esse sujeito que está usando essa água não paga. Não é? Nós não temos que fiscalizar esse cara. Por isso que nós estamos agora trabalhando, temos que trabalhar com a Angelita, para saber quem são esses usuários. Ele é rural mesmo? Ou ele pode ser piscicultura. Se ele for piscicultura também, ele não paga. Mas ele pode ser um hotel, ele pode ser um resort, ele pode ser, não sei, uma cervejaria, não sei. Né? Então, o processo de fiscalização, ele é muito importante, mas ele não está na mão do comitê. Né? Por isso que a SP Águas faz parte do comitê, e eu acredito que a agência reguladora, cada vez mais nessa mudança, Angelita, vai se preparar, vai se programar para isso. Mas a gente conhece tudo. Por exemplo, se você vê a quantidade... Sabe o que é a solução alternativa? É aquela onde a Sabesp não chega. Em 2 municípios que têm mais da metade do município com área rural, qual é a solução de água para uma área rural? ETA e ETE. Não é poço. Você vai a um bairro rural, mesmo que, né, você constrói uma ETA, ou você constrói uma estação de esgoto, e você fornece com boa qualidade a água para todo mundo que mora ali. Se você não fizer isso, cada um vai cavar o seu poço. Então, aonde a Sabesp não chega, as pessoas pedem outorga, ou cavam um poço pirata, ou capturam água superficial. Então, aonde que está a solução uma das soluções? Né? O município agora faz parte de uma unidade regional de saneamento básico. Quem controla o saneamento básico, água e esgoto, agora é o Estado junto com os municípios, que contrataram uma empresa para fazer investimentos até 2033, para ter 100%. Tá? Nós não conhecemos o cronograma do Estado de investimentos. Eu não sei se vocês conhecem. Qual vai ser a solução na área rural de São Bento? Quantas ETAs e ETEs vão ser construídas e quando? Por isso que o comitê, a partir da privatização da Sabesp, o comitê decidiu não fazer mais investimento em saneamento básico. O comitê está fazendo plano de resíduos sólidos de São Bento, plano de resíduos sólidos de Santo Antônio, o comitê está trabalhando plano de drenagem de São Bento, plano de drenagem de Santo Antônio. Aprovamos um dos projetos aprovados hoje, chama-se Planejamento Territorial com foco nos recursos hídricos. O estudo que vai sair daqui a 1 ano vai mostrar aonde o município deve crescer territorialmente, que não tem APP, que não tem nascente. Tem vários estudos que nós estamos fazendo que já são pedaços do plano diretor, prefeito. Você, quando contratar um plano diretor, não precisa revisar a drenagem, vai ter um estudo pronto. Então, essa posição, é por isso que é importante a participação do município, trazendo no planejamento, no momento certo, o projeto que ele está enxergando. Não é? Exemplo, esse ano, Campos do Jordão tinha vários projetos planejados. Nós tivemos com o pessoal, com a Secretaria de Meio Ambiente, tinham vários projetos. E eles iam fazer. E se prepararam para fazer. Infelizmente, houve um erro de protocolar processo e Campos do Jordão, que estava no planejamento, não entrou. Mas tudo bem, se o projeto pode esperar, entra no próximo ano. Por outro lado, alguns projetos que não estavam no planejamento, mas que são enquadrados, como o Jacques falou, construção de ponte, travessia, é parte do programa de duração continuada. Então, São Bento apresentou projetos que talvez não estavam no planejamento, mas se enquadram. E na hora da hierarquização, São Bento não ganhou ponto, porque não estava no planejamento. Mas quando fechou todo o processo, São Bento foi atendido, porque os projetos são enquadrados. Né? Então, é só assim, a gente tem esse conhecimento dos números, e no caso de solução alternativa, está crescendo, legalmente, oficial, se você olhar as outorgas, está crescendo mais de 100% a cada ano. A cada ano,
O DAE autoriza, o SPAGAS autoriza mais 50. Santo Antônio do Pinhal, esse ano passado, cavou 120 poços legais. Deve ter cavado mais 300 pirata. Então, realmente é um problema sério, um problema de fiscalização, um problema de conjunto, e como o Ivan falou, se nós tivermos o plano de manejo, né, o parcelamento do solo vai ajudar muito os prefeitos. E nós temos vários projetos hoje andando no comitê, estudo de nascentes críticas, que podem ser usados pelos prefeitos. Esses projetos vão estar prontos daqui a 6 meses. Então, é muita colaboração, mas que precisa ter continuidade. Lembrando aqui a minha amiga Adriana, não é? O projeto tem que ter continuidade, não é? A gente fez um levantamento em Campos do Jordão das nascentes críticas do Fojo, Perdido, fizemos, temos tudo isso mapeado. Sabemos quais são as nascentes críticas de Campos do Jordão. Aí nós temos um probleminha. Sabe onde elas estão? Dentro de propriedades privadas. Como é que a gente faz para chegar nesse proprietário e conseguir que ele conserve aquela nascente? E aí o projeto não tem continuidade. A gente fez um diagnóstico, mas não deu continuidade. Liede. Oi. Bom dia a todos. Meu nome é Liege. Eu sou produtora rural orgânica certificada aqui em Santo Antônio do Pinhal. No dia que me solicitaram a documentação para a gente poder fazer a regulação da nossa área, da nossa propriedade, eu fiz questão de instalar um hidrômetro na minha caixa d'água, mesmo sendo produtora rural. Porque a gente quer fazer questão de declarar o quanto a gente está usando dessa água na nossa propriedade. E todo o cálculo da produção foi feito em cima da vazão ecológica aferida dentro dessa propriedade. Então, eu entendo que a água é como se fosse o nosso sangue. Então, para a gente doar sangue e sair andando do laboratório, a gente precisa doar um percentual para se manter vivo. Então, eu trato a nossa nascente da mesma forma. A gente está usando uma metragem, uma medida de água que a gente sempre mantenha a nossa nascente viva. E aí eu queria complementar com o que o Renato falou, para que, além e junto com o que o secretário Ivan falou, eu acho que, junto com o plano diretor, da APA, todo esse estudo, a gente pudesse incluir o estudo de vazão ecológica. Por quê? Quanto de água um rio precisa? Hoje nós estamos aqui em mais ou menos 30 pessoas. E se tivesse uma privada e uma torneira funcionando, conseguiríamos dar conta. Mas e se tivéssemos 120 pessoas aqui dentro? Como ficaria a vazão ecológica desse lugar? Então, é muito importante a gente saber quanto de água conseguimos dar conta daquela ocupação naquele bairro, naquele local. Quanto de água eu posso usar como produtora rural? Eu não posso ter produção, eu tenho área para produzir, mas eu tenho água para irrigar tudo isso. Então, eu queria sugerir para que, dentro desses estudos, nós pudéssemos colocar o estudo de vazão ecológica. Fiz até uma proposta para o Renato, isso já está impresso, já está escrito, já está idealizado, porque a água é a definição de nós estarmos aqui hoje, em qualquer estabelecimento, em qualquer lugar, em qualquer atividade. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Liede. Obrigado. O assunto, nós estamos encerrando, já caminhando para o encerramento, mas o assunto, você viu que ele focou a água, valor da água. Acabou sendo o controle da água. E eu queria pedir licença a vocês para fazer uma pequena comparação água e petróleo. De onde vem o nosso petróleo? Em geral, vem da Arábia Saudita, vem lá do Oriente Médio. Não temos a produção, nós não somos autônomos. Ou vai para lá para refinar, ou traz para cá, mas a gente não é autônomo em relação ao petróleo. O petróleo vem com uma carga de trabalho violenta. Imagina um navio sai de lá do Oriente Médio, viaja semanas no mar, aí, no oceano, e com uma tripulação enorme, com altas cotas de seguro, e depois chega no porto de São Sebastião, por exemplo, e aí é distribuído para a população. Olha quanta coisa tem embutida num litro de gasolina, para chegar até aqui. Quanto custa um litro de gasolina hoje? Você consegue
achar 1 litro de gasolina, você consegue achar até por R$5. Em alguns postos aí tem. Agora, a água nossa vem da onde? Vem dali, da Minalba, dali de Campos, ou daqui de uma outra fonte, por aqui, sem maiores custos. Só que a água está custando já quase a mesma coisa que a gasolina. Quando você paga numa garrafinha de 350 ml? Em muitos lugares você paga R$5. Dependendo do momento, se é um evento, você paga até 10. Uma garrafinha de água de 350 ml. Renato, a importância da água. Esta fala é uma fala que mostra a importância da água. Ela é muito mais cara do que o petróleo. E olha de onde vem o petróleo, e olha de onde vem a água. Né? Então, essa é uma comparação bem rápida. Uma outra observação importante em relação à água é que sem a água, você sabe como que você vai dar o valor dela? Quando você não tem ela. Quando você não tem ela, aí você vai ver que valor tem a água. Então, quando a gente foi falado aqui, muito bem falado, que quando você tem a outorga, você tem garantia de água. Você tem garantia de água naquele período. Então, por isso você foi lá, apresentou os estudos, provou que tem água, então você tem água por aquele período. Para quem tem produção, para quem tem programação na sua vida, ele precisa de uma outorga para poder programar a vida dele, profissional, vida industrial, produtiva. Então, eu estou citando isso só para fazer um breve relato da importância da água na nossa vida. Então, é isto. Mais alguma participação? Mostarda, só uma interferência, por gentileza. Queria agradecer e registrar a presença do Legislativo Local de Santo Antônio do Pinhal, vereador Reginaldo, vereador Bruno Alves, fazendo presença. Vereador, por favor, por gentileza, está escondido ali, né? Vereador Bruno Alves. E pedir uma salva de palmas pela presença, a importância do Legislativo. Estar próximo do Comitê de Bacias, ainda mais na casa deles, né? Então, obrigado pela presença, gente. Ainda nessa mesmo raciocínio aí, eu quero agradecer também o presidente da Câmara, né, que cedeu aqui o espaço, não pôde estar presente, mas o Rafael nos atendeu, mandamos um ofício para a assessoria dele, ele nos atendeu. Queremos agradecer ao presidente e a todos os vereadores dessa cidade que nos acolheu aqui pelo dia de hoje. Mais alguma observação? Senhor prefeito, o Parque Linear vai sair? Esse Parque Linear é um sonho deste comitê há muito tempo, viu, Adriana? Você lembra? Quando a gente começou a ideia, depois esbarrou. Nós vamos fazer, se Deus quiser, nós vamos ajudar vocês a fazer um Parque Linear, porque vai mudar a cara daquele rio, lá vai mudar da água para o vinho. Botar aquela marca. Com certeza, você tem uma equipe maravilhosa. Então, é isto. Mais alguma observação? Quer falar? O Antônio Cláudio está quieto, não? Pois é, como nunca. Mais alguma observação? Eu tenho sim, Mostarda. Parabenizar São Bento do Sapucaí essa semana passada, 193 anos de São Bento do Sapucaí, não sei se vocês sabem, né? Então, aniversariando aí essa cidade tão querida. Campos Jordão, por muito tempo, pertenceu a São Bento do Sapucaí. Então, parabenizar essa cidade, nossa co-irmã, em nome da presidência da Câmara e do Executivo. Parabéns, parabéns a São Bento. Você sabe aquele jogador que se prepara e fica aguardando? A hora que ele entra, ele vai e decide, bota a bola no pé e marca gol? São Bento marcou gol. Marcou um golaço. Eu vou complicar um pouco a vida da nossa colega aqui. Você tem mais alguma coisa? Você foi citada bastante vezes aqui, né? Você tem mais alguma coisa a colocar? Não, na verdade, eu me comprometo, eu fiz algumas anotações e eu percebi que às vezes faltam alguns esclarecimentos em relação ao SP Água, né?
essa mudança de DAE para SP Água, e eu acho que ficaram algumas coisas que não foram devidamente esclarecidas. Então, não é a pauta dessa reunião, então eu acho que não é o momento, mas eu vou cobrar para que a gente coloque na próxima reunião alguns esclarecimentos, tanto quanto a cobrança que é realizada dentro do Comitê da Serra, quanto a questão dos procedimentos de outorga, também dentro do âmbito da SP Água. Então, são 2 assuntos que, para a próxima reunião, eu me comprometo em trazer, para a gente sanar as dúvidas e para a gente alinhar a parte de conhecimento, tanto da parte de legislação, o que a gente opera hoje, o que está previsto, qual é a situação, qual é o papel. E o papel da SP Água, enquanto agência de bacia, né, ela vem bem mais do que uma agência regulatória. Então, todo aquele serviço que a gente já realizava dentro do departamento, enquanto Departamento de Águas e Energia Elétrica, a gente continua realizando, só que num âmbito maior, né? Num âmbito de gestão mesmo dos recursos hídricos, trabalhando mais próximos. Dentro dessa gestão, a gente tem, dentro da SP Água, uma diretoria, uma superintendência que foi criada só para dar apoio para a gestão dos comitês de bacia. Então, assim, muitas coisas que foram ditas hoje, que são anseios, eu acho que todos esses anseios serão sanados dentro nessa nova proposta de gestão. Mas, para a próxima reunião, eu me comprometo aqui para a gente sanar e equalizar conhecimentos, tanto sobre a outorga como a cobrança no âmbito do Comitê da Serra. Tá bom? Obrigada. Vocês viram a vantagem de ter uma líder de uma entidade pública com disposição de visitar as bases? Isso é muito importante, Angelita. Descer até o nosso patamar e ouvir os reclamos. Esse pedido é um pedido antigo do Jax. Como que nós vamos fazer com esses poços, com essas perfurações? Então, ela já assumiu, ela já sentiu essa necessidade, vai botar na programação, né, Renato? Vai botar na programação. E esse é o objetivo da reunião do comitê, é exatamente extrair as propostas das pessoas que têm competência para fazer isso, que têm conhecimento, como foi colocado aqui pelo Renato, pelo Jacques, pelo prefeito, por você, Angelita, por você, pela Adriana, por todos nós aqui. A gente está em busca. Ô, vereador, obrigado aí pela presença, viu? Você viu? Acabou dando certo, você viu? Obrigado, viu? Vereador Bruno, acabou de chegar. Eu estou me... Ô, vereador, você chegou agora, obrigado de você ter vindo. Quer dar uma palavrinha? Não. Então, vamos encerrar? Vamos, fica à vontade para encerrar. Bom, gente, agradecer a presença de todos. Mais uma vez, uma plenária com muito sucesso e efetivação, concretização dos trabalhos das câmaras técnicas, todas as deliberações aprovadas por unanimidade. Então, só agradecer ao conhecimento, ao empenho dos membros, para que realmente façam acontecer os trabalhos do Comitê de Bacia. Desejo a todos, então, uma boa quinta-feira. Bom trabalho a todos. Aí. Quem vai pagar o almoço?